Muito bem, pessoal, vamos começar a nossa aula hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre aritmética modular, né? De início, eu quero citar para vocês o algoritmo da divisão. A gente é acostumado a falar com os nossos alunos sobre divisão, né? Quando você pega um valor chamado dividendo, divide por um divisor, encontra um quociente e um resto. Então, hoje nós vamos usar esse princípio aí para resolver algumas questões bem interessantes que vocês podem até aplicar depois em sala com os alunos, né? Então, o que diz o algoritmo da divisão? Para quaisquer inteiros positivos A e B, então qualquer dois números inteiros A e B, existe um único par ordenado formado pelos números Q e R, números inteiros não negativos, tais que B é igual a A vezes Q mais R e o R tem que ser menor do que A. Na verdade, esse Rzinho aí tem que ser maior ou igual a zero e menor do que A, né? Para a gente ter ideia do que nós estamos falando, esse Q e esse R são exatamente o quociente e o resto na divisão do dividendo B pelo divisor A. Então, esse é o que diz o princípio, o algoritmo da divisão. Para a gente entender, não vou fazer exemplos simples com vocês. Vamos partir aqui para um primeiro exemplo mais interessante. Encontre um número natural n, que ao ser dividido por 10, deixa resto 9. Ao ser dividido por 9, deixa resto 8. E ao ser dividido por 8, deixa resto 7. Então, que número seria esse? Vamos resolver aqui no quadro. Nesse primeiro exemplo, aqui nós temos que n é um número natural. Aí o que é que ele está dizendo? Que se eu pegar esse n e dividir por 10, eu vou deixar resto 9. Se eu pegar esse mesmo n e dividir por 9, eu vou deixar resto 8. Se eu pegar o mesmo n e dividir por 8, eu vou deixar resto 7. Então, o que é que a questão quer saber? Ele quer saber qual... Encontre um número natural n. Existem vários valores que ele pode assumir. Então, basta um. Como é que eu vou fazer aqui com vocês? Ó? Imagine o seguinte. Se eu pegar esse nzinho aqui e dividir por 10, eu vou ter aqui um quociente que eu vou chamar de Q1 e o resto eu sei que é 9. Então, pelo algoritmo da divisão, a gente tem que o meu n é igual a 10 vezes Q1 mais 9. Agora, perceba o seguinte, ó. Se eu tivesse n mais 1, quando eu fosse dividir por 10, eu não ia deixar resto 9. O resto seria 10. Mas 10 dividido por 10, isso quer dizer que o resto seria 0. Então, o que é que eu posso garantir aqui para vocês? N mais 1 é como se fosse 10 vezes Q1'. Se eu fizer a mesma coisa, se eu pegar o N e dividir por 9, eu vou ter um quociente Q2 e o resto é 8. Pelo algoritmo da divisão, o N vai ser igual a 9Q2 mais 8. Então, o que é que eu garanto para vocês? Que se eu somar 1, é a mesma coisa. Ó. Se eu somar 1, aí vai ficar 9 dividido por 9, o resto passa a ser 0. Então, nós vamos ter que n mais 1 vai ser igual a 9Q2'. Ou seja, n mais 1 é múltiplo de 10, n mais 1 é múltiplo de 9. A última situação é eu pegar o n, dividir por 8, eu vou ter um quociente Q3 e o resto é 7. Então, pelo algoritmo da divisão, o meu n vai ser igual a 8Q3 mais 7. Se eu somar 1, eu garanto para vocês que n mais 1 vai ser igual a 8Q índice 3. Você percebe, então, que n mais 1, olha só, quando eu olho para cá, n mais 1 é múltiplo de 10, n mais 1 é múltiplo de 9 e n mais 1 é múltiplo de 8. O que é que eu vou fazer, então? Eu vou descobrir qual seria o possível valor de n para que ele seja múltiplo de 10, de 9 e de 8 ao mesmo tempo. Então, isso nos leva a fazer o MMC, né? Eu vou fazer o MMC entre 10, 9 e 8.
Qual é o menor múltiplo que existe para 10, 9 e 8 ao mesmo tempo? Qual seria esse menor? Se a gente for fazer aqui a tabelinha, né? 10, 9 e 8, vamos decompor em fatores primos. Eu tenho aqui 2, 5, 9, 4. 2 fica 5, 9 e 2. 2 fica 5, 9 e 1. 3, 5, 3 e 1. 3, 5, 1 e 1. E por 5, 1, 1 e 1. Então, o que é o MMC? 2 elevado a 3, 8. 8 vezes 9, 72. 72 vezes 5 dá 360. Ou seja, 360. Então, eu posso garantir para vocês o quê? Que N mais 1 é 360 vezes K. É um múltiplo de 360. Quem é esse valor de K? Aí você escolhe um valor para K. O K pode ser zero? Não. Por que o K não pode ser zero? Porque se o K for zero, o N tem que ser igual a menos 1. Então, se o N for igual a menos 1, ele não é número natural. Então, logicamente, que aqui tem uma condição. Qual é a condição? Esse meu Kzinho aqui, ele tem que ser um número natural maior do que 1. Maior ou igual a 1. Vou pegar o K igual a 1. Se o K for igual a 1, eu vou ter que N mais 1 é igual a 360. Então, o meu N vai ser igual a 359. Então, o menor valor de N possível seria 359. Bem, dando continuidade, pessoal, nós queremos trazer para vocês aqui o chamado Teorema dos Restos. O que são os teoremas do resto? Imagine que eu tenho dois dividendos representados pelos números inteiros b-índice 1 e b-índice 2. Quando eu pego b-índice 1 e b-índice 2 e divido por A, eles vão deixar uns restos R1 e R2. O que é que diz o teorema do resto? Se B1 e B2 deixam restos R1 e R2 na divisão por A, respectivamente, então, primeiro, B1 mais B2 deixa o mesmo resto de R1 mais R2 na divisão por A. Segundo, vale o produto. B1 vezes B2 deixa o mesmo resto de R1 vezes R2 na divisão por A. Olha, saber disso aqui faz uma grande diferença ao resolver questões. Por quê? Porque quando você faz um número e divide, o resto já é bem menor do que a gente estava trabalhando. Então, vamos trabalhar com números bem menores do que o início da questão. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui dois exemplos para fazer com vocês. Vamos ver aqui o nosso exemplo 2. Exemplo 2. Qual é o resto da divisão de 2019 vezes 2020 vezes 2021 por 7? Exemplo 3. Qual é o resto da divisão de n ao cubo mais 2n na divisão por 3? Hein? Vamos fazer essa resolução aqui no quadro, pessoal. Bem, nesse exemplo 2, eu tenho o produto 2019 vezes 2020 vezes 2021 dividir por 7. Quem é o resto? Vai ter um quociente Q, né? Não quero saber o quociente, eu quero saber quem é o resto. Pela propriedade que a gente acabou de fazer, é muito mais simples o que eu calcular o resto da divisão de 2019 por 7, de 2020 por 7 e 2021 por 7 do que fazer essa multiplicação. Então, o que eu faria, então? Vou pegar aqui o 2019 e vamos efetuar aqui essa divisão por 7. Se eu pegar 2019 dividido por 7, né, nós vamos ter aqui 2, sobra 6, 61, 8 dá 56, sobra 5. 59 por 7 vai dar 8, sobra 3. Então, aqui deixa resto 3. Se isso aqui deixa resto 3, veja o que está acontecendo. Ó. Nessa divisão por 7, o resto aqui, que eu vou chamar de R1, é 3. Você observa que isso aqui é só uma unidade a mais. Então, quem vai ser o resto daqui? É 4. 2021, se eu dividir por 7, é uma unidade a mais. Se deixou o resto 4, então o resto aqui vai ser 5.
Usando a nossa propriedade, 2019 vezes 2020 vezes 2021 dividido por 7 vai deixar o mesmo resto que R1 vezes R2 vezes R3 dividido por 7. Então, eu vou apenas pegar, ó. Se eu pegar R1, que é 3, vezes R2, que é 4, vezes o R3, que é 5, e dividir por 7, quanto vai ser esse resto? Bem, 3 vezes 4 vezes 5 é 60. Se eu pegar 60 e dividir por 7, 8 vezes 7 é 56, deixa o resto 4. Então, isso quer dizer que esse cara aqui, na divisão por 7, o resto é 4. Muito bem, pessoal. Nesse terceiro exemplo, n ao cubo mais 2n, né? Dividido por 3. Quanto vai ser esse resto? Para a gente entender bem, vamos usar aqui a propriedade que nós acabamos de mencionar para vocês. Imagine o seguinte, ó. Se esse n aqui é um número inteiro, quando eu pego n e divido por 3, isso aqui vai dar um quociente Q índice 1 e vai dar um resto R índice 1. Pronto. Esse R índice 1 aqui, ele pode ser um desses três números, ó. Que são um desses três números? Ele pode ser o 0, ele pode ser o 1 e ele pode ser o 2. São três possibilidades numa divisão por 3. Pode deixar resto 0, resto 1 e resto 2. Se esse n, quando eu divido por 3, deixa resto R1, isso quer dizer, o que é que eu estou garantindo para vocês com a propriedade que nós acabamos de fazer? Se eu pegar n elevado ao cubo e dividir por 3, isso aqui vai dar um resto, um quociente Q1 índice linha, mas o resto, ó, é como se fosse n vezes n vezes n. Vai deixar o mesmo resto da divisão de R índice 1 vezes R índice 1 vezes R índice 1. Então, isso aqui vai deixar um resto R índice 1 elevado a 3. Duas vezes n. Se eu pego n e divido por 3, deixa um quociente Q índice 1 e um resto R índice 1. Se eu pegar 2 vezes n e dividir por 3, vai dar um quociente Q1, duas linhas, e vai deixar um resto 2 R índice 1. Quando eu somo esses dois números, n ao cubo mais 2n, ele vai deixar o mesmo resto da divisão de R1 ao cubo mais 2R1. Então, olha só. Quem vai ser, então, o meu resto R? O meu resto R vai ser R1 elevado a 3 mais 2R. Temos três opções para o R1, né? Ele pode ser 0, 1 ou 2. Então, se o R1 for igual a 0, quem vai ser o valor do meu R? 0 ao cubo mais 2 vezes 0. O R é 0. Se o meu R2 for igual a 1, então quem vai ser o valor do R? 1 elevado ao cubo é 1, mais 2R1 é 2. 1 mais 2 é 3. Se o R é igual a 3, 3 dividido por 3 vai deixar resto 0. Então, o resto é 0. Se o meu R índice 3 for igual a 2, então qual vai ser o valor do R? 2 elevado a 3 é 8. 8 mais 2 vezes 2, que é 4, dá 12. E 12 dividido por 3 vai deixar resto 0. Então, é reserva. Olha, em todas as três possibilidades existentes, o resto sempre vai ser igual a 0. Então, o que é que eu garanto para vocês? Partindo daqui, o que é que a gente pode dizer? Que n elevado a 3 mais 2n é múltiplo de 3.
Se esse cara é múltiplo de 3, então o resto R sempre vai ser igual a 0. Dando continuidade aqui ao nosso assunto, nós vamos agora trazer para vocês 3 fatorações muito importantes para a divisão. Isso que eu estou trazendo para vocês, pessoal, vão ser muito bem usados para encontrar restos de uma divisão em que é representado por uma potência com um expoente muito grande, né? A primeira, por exemplo, para qualquer número A natural, A elevado a n menos 1 pode ser fatorado da forma A menos 1 vezes esse somatório de potências de base A. A elevado a n menos 1, A elevado a n menos 2, até chegar em 1. A demonstração disso aqui é bem simples. Basta você fazer a distributiva aí do segundo membro que você vai encontrar o resultado. Já uma segunda fatoração é dado quaisquer números inteiros A e B, a diferença das potências A elevado a N, B elevado a N, ou seja, A elevado a N menos B elevado a N, pode ser fatorada de forma A menos B vezes a soma dos fatores A elevado a N menos 1 vezes B elevado a 0. A elevado a N menos 2 vezes B elevado a 1. A elevado a N menos 3, B elevado a 2, até chegar em A vezes B elevado a N menos 2, somado com B elevado a N menos 1. Então, outra forma de a gente fatorar aí uma diferença de duas potências, né? A terceira, eu quero trazer a seguinte observação. Mesmo que você tenha dois números inteiros quaisquer A e B, e N seja um número natural, essa terceira propriedade só é válida se o N for ímpar, pessoal. Bom, observe que eu estou trazendo nos dois primeiros termos aí uma diferença entre potências. Agora eu quero trazer uma soma. Por exemplo, A elevado a N somado com B elevado a N. Como é A elevado a N somado com B elevado a N? É A mais B vezes. Aí você vai observar que tem uma sequência alternada de termos. A elevado a N menos 1 vezes B elevado a 0. Menos A elevado a N menos 2 vezes B elevado a 1. Mais seria A elevado a N menos 3 vezes B elevado a 2. Então vai ser uma sequência alternada até chegar a B elevado a N menos 1. Então, sabendo desses 3 tipos de fatorações, nós vamos usar isso aí para resolver alguns exemplos no próximo slide. Vamos ver aqui. Olha o quarto exemplo. Qual é o resto da divisão de 4 elevado a 1000 por 3? Quinto exemplo. Encontre o último dígito do número 1989 elevado a 1989. Vamos fazer esses dois exemplos aqui no quadro, pessoal. Exemplo 4. Se eu pegar 4 elevado a 1000 e dividir por 3, quanto é que vai ser o resto? Bem, pelas as técnicas de divisão, nós vamos usar aqui o chamado pulo do gato. Como assim? Veja só. Eu vou usar a primeira propriedade. Quem seria 4 elevado a 1000 menos 1? Usando a nossa primeira propriedade. Isso aqui é 4 menos 1, que multiplica 4 elevado a 999, mais 4 elevado a 998, mais 4, mais 1. Então, eu tenho que 4 elevado a 1000, 4 elevado a 1000 menos 1, isso aqui vai ser 3, que multiplica esse cara bem aqui, ó. Eu vou chamar isso daqui, ó, de um K. O K é o valor dessa soma. Então, é 3 vezes K. Se esse cara aqui é 3 vezes K, eu garanto para vocês que 4 elevado a 1000 é a mesma coisa que 3 vezes K mais 1. E quem é esse umzinho aqui? É o resto.
Então, se eu pegar 4 elevado a 1000 e dividir por 3, isso quer dizer que vai deixar resto igual a 1. Esse exemplo 5 também é uma questão que a gente envolve interpretação. Qual é o último dígito dessa potência? 1989 elevado a 1989. Pessoal, para encontrar isso, toda vez que o cara pede o último algarismo, ou algarismo das unidades, você pega o número e divide por 10. Quando você pegar aquele número ali e dividir por 10, o resto da divisão passa a ser o último algarismo. Então, na verdade, o que é que eu quero? Eu quero pegar 1989, eu quero pegar esse valorzinho aqui e quero dividir ele por 10. No final, o que vai ser o resto é o que eu quero descobrir. Ah, professor, como é que eu vou fazer isso? Agora você vai imaginar. Lembra lá das 3 observações que eu coloquei para vocês? O que é que eu vou fazer? Se eu pegar 1989 elevado a 1989 e fazer a mesma artimanha do exemplo anterior, não vai dar certo. Por que não? Porque se eu subtrair 1, vai ser 1989 menos 1, que é 1988. E 1988 não é múltiplo de 10. Então, no lugar de subtrair 1, olha o que eu vou fazer. Eu vou somar 1. Quando você soma 1, esse 1 é a mesma coisa que 1 elevado a 1989, não é não? Aí você vai para a propriedade 3. O A é 1989, o B é 1, o N é ímpar, um inteiro ímpar. Então, quem é isso aqui? Isso aqui vai ser 1989 mais 1, que multiplica 1989 elevado a 1988, menos 1 vezes 1989 elevado a 1987, mais, aí vai, aí menos 1989, mais 1. Pronto. É o que a gente vai ter. O que é que você observa aqui? Você observa que esse cara aqui, ó, é 1990 vezes esse resultado aqui. Que esse resultado é um número inteiro, é um K pertencente a Z. Então, eu posso garantir para vocês que 1989 elevado a 1989 mais 1 vai ser um múltiplo de 1990. Um múltiplo de 1990. Pessoal, só que 1990 é a mesma coisa que 10 multiplicado por 199 vezes K. Esse 199 vezes K aqui, eu vou chamar de K', tá bom? Então, o que é que nós vamos ter? 1989 elevado a 1989 mais 1 vai ser igual a 10 multiplicado por K'. 10 multiplicado por K'. Ok. Olha o pulo do gato que eu vou fazer aqui com vocês. 1989 elevado a 1989, isso aqui é 10 vezes o K' menos 1. Poxa, mas o resto não pode ser menos 1. Então, o que é que a gente vai fazer? 1989 elevado a 1989 é como se fosse. Agora, no lugar de 10K', eu vou dizer para vocês que é 10K. No lugar de ser K', vamos escrever isso aqui como se fosse o seguinte, ó. 10K' menos 10 mais 10 menos 1. Então, nós vamos ter 1989 elevado a 1989
Isso aqui, se eu botar o 10 em evidência, vai ser 10 que multiplica K' menos 1 mais 9. Então, 1989 elevado a 1989 é como se fosse 10K. Quem é K' menos 1? É K duas linhas, né? Mais 9. Então, esse cara aqui é múltiplo de 10 somado com 9. Quem é esse 9? É o meu resto. Então, isso quer dizer que o último algarismo é 9. Dando continuidade, vamos agora começar a parte de congruências, né? Congruências torna o assunto bem mais simples, né, turma? Porque trabalhar quando você algoritmos de divisão, você tem que ter muita interpretação na hora de resolver uma questão. Como nós vamos estar trabalhando com congruências, vocês vão observar que congruências são mais simples. É algo que vocês já estudaram bastante na licenciatura, em teoria dos números, né? Bem, o que é que nós precisamos a princípio? É saber o que é uma congruência. Primeiro, dizemos que os inteiros A e B são congruentes módulo M se eles deixam o mesmo resto quando divididos por M. A maneira de nós representar essa congruência vai ser essa daí, ó, A congruente a B módulo M. Pessoal, a definição é interessante, mas mais ainda são as propriedades. Lembrando a vocês que nossa aula, como é curta e o assunto é extenso, não tem como eu demonstrar tudo isso para vocês. Nós estamos fazendo mais aplicações. Então, todas as demonstrações dadas na aula de hoje, vocês vão observar lá no que foi postado para vocês em PDF, né? No texto em PDF, no arquivo em PDF, para vocês darem uma lida. Então, vamos aqui para a nossa primeira propriedade. Se eu tenho A congruente a B módulo M e C congruente a D módulo M, o que é que eu posso garantir aqui com vocês? Que a soma A mais C é congruente a B mais D módulo M. Isso também é válido quando é a diferença. A menos C também é congruente a B menos D módulo M. Não somente isso, se eu tenho um número inteiro K qualquer, K vezes A também é congruente a K vezes B módulo M. Existe uma quarta propriedade que diz que A vezes C também é congruente a B vezes D módulo M. Pessoal, e quando aparece a forma de potência? Essa quinta propriedade é uma das mais usadas na parte de congruência, né? Para qualquer inteiro K, A elevado a K é congruente a B elevado a K módulo M. Essas questões são interessantes, principalmente quando B é igual a 1. Porque se você tem um B igual a 1 ou B igual a menos 1 elevado a qualquer potência, é mais fácil de você calcular ela, né? E aí se torna bem simples de encontrar o resto de uma divisão. E a sexta propriedade diz que se o MDC, ou seja, o maior divisor comum entre K e o M, for um número D, então K vezes A congruente a K vezes B módulo M é o equivalente a A congruente a B módulo M sobre D. Então, nós temos essa sexta propriedade. Essas propriedades são bem interessantes. Eu acabei não colocando, mas eu quero lembrar vocês que quando nós temos congruências, é válido a associatividade, a comutatividade, né? Se A é congruente a B módulo M e B é congruente a C módulo M, isso quer dizer que A é congruente a C módulo M, né? Então, vale a associatividade. Muito bem, vamos fazer aqui alguns exemplos para poder aplicar um pouco aí desse assunto, né? Vamos relembrar um pouco aí da parte de congruência. Exemplo 6. Determine o resto de 2 elevado a 20 menos 1 por 3. Exemplo 7. Qual é o resto da divisão de 2.222 elevado a 5.555 mais 5.555 elevado a 2.022 por 7? Vamos fazer a resolução desses dois exemplos. Então, como a gente está vendo essa parte agora de congruência, olha só. O que é que o cara está dizendo aqui para a gente? Que se eu pego um número A
e divido esse número por m, vai dar um quociente Q e um resto B. Vamos representar dessa forma. Congruência quer dizer que A é congruente a B módulo M. Ok. Quando ele pede para a gente, olha, eu quero pegar 2 elevado a 10, ou 2 elevado a 10 não, 2 elevado a 20 menos 1 e dividir por 3. E dividir por 3. Pronto. Quem vai ser o resto? Agora vamos recorrer à congruência, que é bem mais simples, né? Primeira coisa que você vai observar é o seguinte, ó. 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, isso aqui vai ser congruente a 1 módulo 3. Por que que eu estou dizendo isso? Porque 4 e 1 deixam o mesmo resto na divisão por 3. 4 dividido por 3 deixa resto 1, e 1 dividido por 3, o quociente é 0 e deixa resto 1. Então, 2 elevado a 2 é congruente a 1 módulo 3. Aí vocês estão lembrados da nossa propriedade de congruência? Eu vou elevar a 10 dos dois lados, ó. Então, 2 elevado a 2 elevado a 10, que é o nosso casinho, é congruente a 1 elevado a 10 módulo 3. Disso aqui, eu vou ter que 2 elevado a 20 é congruente a 1, né? Porque 1 elevado a 10 é 1, módulo 3. Ou seja, se eu pegar 2 elevado a 20, vai deixar o resto 1 na divisão por 3. Então, isso quer dizer que o resto é igual a 1. E, pessoal, nessa questão aqui, a gente vai ter que resolver com um pouquinho de calma, né? Vamos usar aqui a congruência. Primeira coisa que eu vou precisar fazer com vocês, 2.222 elevado a 5.555, mais 5.555 elevado a 2.222 dividido por 7, qual é o resto dessa divisão? Então, primeiro passo, vamos começar aqui com a primeira potência. Ó, eu quero que vocês observem que se eu pegar 2.222 e fazer essa divisão aqui por 7, 22 por 7, 3, deixa resto 1, 1 deixa resto 5, 52 dividido por 7 vai dar 7, deixa resto 3. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que 2.222 é congruente a 3 módulo 7. A 3 módulo 7. Ok. Vamos tentar melhorar, usando as propriedades. Se eu usar aqui as propriedades, eu vou elevar ao quadrado os dois membros. 2.222 elevado ao quadrado vai ser congruente a 3 elevado ao quadrado, módulo 7. Só que 3 ao quadrado é 9. Quando eu pego 9 e divido por 7, agora deixa resto 2. Então, eu posso dizer para vocês que 2.222 elevado a 2 é congruente a 2 módulo 7. Para simplificar, eu vou elevar a 3 os dois lados. Por que é que eu vou fazer isso? Porque se eu elevar a 3, aqui vai ficar 8. E na divisão de 8 por 7, que vai dar resto 1, é mais fácil a gente trabalhar. Então, elevando a 3. Se eu elevar a 3, eu vou ter que 2.222 elevado a 2, isso aqui elevado a 3, vai ser congruente a 2 elevado a 3, módulo 7. Ou seja, 2.222 elevado a 6 é congruente a 8. 8 dividido por 7 deixa resto 1, módulo 7. Como eu quero descobrir 5.555, ó, se eu pegar 5.555 e dividir por 6, calculador aí para poder ajudar a gente. 5.555 e dividir por 6.
Quanto é que vai dar o valor aqui dessa divisão? 5.555 dividido por 6. 925. Então, eu vou elevar agora os dois casos a 925. 2.222 elevado a 6 elevado a 925. Isso aqui vai ser congruente a 1 módulo 7. Se eu fizer aqui esse produto, vai ficar 2.222, 925 multiplicado por 6. 5.400, 5.550. Isso aqui é elevado a 925, né? 1 elevado a 925 módulo 7. 1 elevado a 925 continua sendo 1 módulo 7. O que é que eu vou usar agora? A propriedadezinha do produto. Eu vou pegar 2.222 elevado a 5.550. Vou multiplicar. O que é que eu conheço aqui, ó? Eu sei que quando é elevado a 2, deixa resto 2. E quando é elevado a 1, deixa resto 3. Então, eu vou multiplicar por 2.222 elevado a 2 vezes 2.222 elevado a 2 vezes 2.222. Aí isso vai ser congruente a quem? Esse cara aqui deixa resto 1. 2.222 elevado a 2 deixa resto 2. Então, como eu tenho um produto duas vezes, eu multiplico duas vezes. E esse 2.222 que eu multipliquei, ele deixa resto 3. Módulo 7. Finalizando. 2.222, faço a soma dos expoentes, vai dar 5.555. Isso vai ser congruente. Olha o produto. 4 vezes 3, 12. Módulo 7. Só que se eu pegar 12 e dividir por 7, o quociente é 1 e o resto é 5. Então, 2.222 elevado a 5.555 vai deixar resto 5 na divisão por 7. Fiz a primeira parte, né? Agora vamos passar aqui para a segunda. A minha segunda parte, eu preciso agora descobrir quem é o resto da divisão de 5.555 na divisão por 2. Então, vamos aqui, ó. Novamente, vamos fazer essa divisão. 5.555. Aí eu quero agora dividir isso aqui por 7. Bem, 55 dividido por 7 vai dar 7. 49 deixa resto 6. Aqui vai dar 9. 63 deixa resto 2. Isso aqui vai dar 3. O resto é 4. Então, eu posso dizer para vocês que 5.555 vai ser congruente. Deixa resto 4. Módulo 7. O que é que eu vou fazer? Eu vou elevar 3 os dois lados. Por que eu vou elevar 3? Porque aqui vai ficar 64. E 64 dividido por 7 deixa resto 1. Aí fica mais fácil a gente trabalhar com o expoente maior. Então, elevando a 3, 5.555 elevado a 3 é congruente a 4 elevado a 3, que é 64, módulo 7. Então, 5.555 elevado a 3 vai ser congruente. 64 por 7 deixa resto 1. Módulo 7. Bem, eu quero descobrir 2.222, turma. Se eu pegar 2.222 e dividir isso aqui por 3, quanto é que vai dar essa conta aí? 2.222 dividido por 3. 740. Então, vou pegar 5.555 elevado a 3 e elevar isso aqui a 740. Vai ser congruente a 1 elevado a 740, módulo 7.
Fazendo aqui agora essa propriedade de potência, eu vou ter 5.555. Esse produto vai dar 2.220. Isso é congruente. 1 elevado a 740 é 1, módulo 7. Ok. O que eu preciso fazer agora é bem simples. Eu vou pegar 5.555 elevado a 2.220. Vou multiplicar por 5.555. Vou multiplicar por 5.555 duas vezes. Eu estou fazendo isso porque eu sei que os dois vão deixar resto 4. Então, isso aqui vai ser congruente a 1 vezes. Esse cara é congruente a 4. Ele repete congruente a 4, módulo 7. O que é que nós vamos ter? Produto, eu vou ter 5.555 elevado a 2.222. Isso vai ser congruente a 16, módulo 7. Só que se eu pegar 16 e dividir por 7, isso significa que eu vou ter um quociente 2 e resto 2. Então, isso aqui é congruente a 2, módulo 7. Pronto, pessoal. Encontrei os dois valores, né? Então, como eu quero saber 2.222 elevado a 5.555 mais 5.555 elevado a 2.222, isso vai ser congruente a quem? Esse cara é congruente a 5, módulo 7. Esse é congruente a 2, módulo 7. Aí você observa que 2.222 elevado a 5.555 mais 5.555 elevado a 2.222, isso vai ser congruente a 7, módulo 7. Mas 7, na divisão por 7, deixa resto 0. Então, quem é o resto dessa divisão? É 0. Ou seja, esse número aqui ele é divisível por 7, né? Usando aí as congruências. Muito bem, para encerrar nossa aula hoje, pessoal, tem dois teoremas que nós não podemos deixar passar para revisar bem esse assunto, né? Lembrando a vocês que segue aí uma apostila com mais assuntos, mais exemplos resolvidos, questões propostas, com até mesmo dicas de como resolver as questões foram postadas na plataforma para vocês. Então, um teorema importantíssimo na parte de congruência é o que diz o teorema de Fermat. O que é o teorema de Fermat? Quando você tem um número P', se esse número P não divide A, então eu garanto que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Teorema de Fermat. Outro é o teorema de Wilson. Se P é primo, então P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P. De novo, eu trago atenção para vocês, turma. A demonstração desses teoremas estão postados lá no material de vocês. Nosso tempo não permite a gente fazer todas as demonstrações. Então, está feito lá na apostila e aí a gente vai partir para a aplicação. Vejam a aplicação aí, ó. Qual é o resto da divisão de 300 elevado a 3.000 menos 1 por 1.001? Vamos ver aqui esse exemplo no quadro. Vamos usar a seguinte propriedade. A raiz quadrada mais próxima de 1.001, mais próxima, é o 32, que é 964. 33 vezes... 32 é 1.024, é o 31, que é 961. Então, a raiz quadrada mais próxima de 1.001 é o 31, parte inteira. Então, se 1.001 não for divisível por nenhum fator primo entre 1 e 31, isso quer dizer que ele é um número primo. Eu não tenho tempo de fazer tudo isso com vocês, mas aí vocês vão observar que esse número aqui, ele é primo. Se esse númerozinho aqui é primo, eu quero usar com vocês o teorema de Fermat. O que é que diz o teorema de Fermat? Que se P é primo, A elevado a P menos 1
Isso é congruente a 1 módulo P. Quem é esse A? Bem, eu vou usar o A como sendo 300. Quem é o P? O P vai ser 1001. Se eu pegar 1001 menos 1, vai ficar 300, aqui, 300 elevado a 1000. Isso vai ser congruente a 1 módulo 1001. Usando o teorema de Fermat, né? Como eu quero descobrir 300 elevado a 3000, então, o que eu posso fazer com vocês? É elevar a 3. Se eu pegar 300 elevado a 1000, pegar isso aqui e elevar ao cubo, isso vai ser congruente a 1 elevado ao cubo, módulo 1001. Então, nós temos que 300 elevado a 3000, ele é congruente a 1 módulo 1001. Mas vocês perceberam o que é que a questão está pedindo? Isso aqui é uma casca de banana. Qual é o resto da divisão de 300 elevado a 3000 menos 1 por 1001? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui e vou subtrair 1 dos dois lados. Ó. Se a gente pegar e subtrair 1 dos dois lados, eu vou ter 300 elevado a 3000 menos 1. Isso é congruente a 1 menos 1 módulo 1001. Ou seja, 300 elevado a 3000 menos 1 vai ser congruente a 0 módulo 1001. Esse 0 é exatamente o resto, né? O resto da divisão por 1001. Então, nós conseguimos fazer essa questão graças ao teorema de Fermat. O conteúdo de congruência é muito extenso, turma. Então, por hoje, a gente tentou revisar um pouco com vocês o assunto abordado. Na apostila que eu postei para vocês, tem muitas questões resolvidas, tem questões que são propostas, tem sugestões de como vocês podem resolver essas questões. Inclusive, aqui foram algumas questões da apostila postada que eu resolvi para vocês. Espero ter ajudado um pouco para relembrar. Fica aí uma lista de exercícios. E aí, até a nossa próxima videoaula.